O que significa esse encontro de Bolsonaro com o embaixador de Israel? Há um erro aí ou não? Faz parte? Como é que você analisa o posicionamento, né, aí, de certa maneira, da Embaixada de Israel? Há um erro, sem dúvida. Essa aproximação do embaixador com o Bolsonaro constitui um erro. É, a alegação é de que o encontro não visou apenas o Bolsonaro, os bolsonaristas foram convidados, parlamentares de várias tendências, de direita, de esquerda, de centro, e o objetivo era expor as imagens do ataque do Hamas. Agora, há uma regra de ouro na diplomacia, segundo a qual países não têm amigos. Os estados têm interesses. E hoje, esse embaixador de Israel representa no Brasil os interesses do Estado de Israel junto ao governo brasileiro. E o Bolsonaro é um ex-presidente que tem simpatias por Israel, mas o presidente hoje é o Lula. Então, o embaixador tem que, todo o movimento do embaixador tem que levar em conta é, que a relação dele primordial deve se dar com o Estado brasileiro, né? E o Israel está fazendo hoje um grande esforço, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, para justificar a ação militar que desenvolve na faixa de Gaza. E esse esforço, o centro, o ponto central desse esforço é a exibição de um conjunto, de um compilado de imagens sobre o ataque brutal que os terroristas do Hamas fizeram em território israelense, matando ali 1.400 pessoas. Quem assistiu às imagens diz que as atrocidades, de fato, são chocantes, aberrantes, as atrocidades praticadas pelo Hamas no dia 7 de outubro. Agora, estava entendido, o mundo inteiro entendia e continua entendendo que Israel tinha direito a uma resposta, a uma contraofensiva. Ocorre que Israel, ao realizar esta contraofensiva, exorbitou e cometeu crimes de guerra na faixa de Gaza. E ele, então, a imagem de Israel ficou tisnada, sofreu arranhões que são indeléveis, é coisa difícil de resolver. Não será a exibição de filmetes, ninguém tem dúvida sobre a natureza terrorista, atroz dos atos do Hamas no dia 7 de outubro. Mas também ninguém tem dúvidas mais, pelas imagens que são exibidas aí em profusão, quanto ao excesso, aos crimes de guerra que estão sendo cometidos pelo Estado Democrático de Israel na faixa de Gaza. Então, uma coisa não justifica a outra. E quer me parecer, Fabiola, que esse filme já tinha sido exibido a jornalistas em São Paulo, agora foi exibido a parlamentares. Isso está acontecendo ao redor do mundo. As representações diplomáticas de Israel estão fazendo esse esforço para justificar a ação militar na faixa de Gaza. Agora, quer me parecer que esse filme, por mais atroz que seja, por mais condenável que seja a atitude do Hamas, isso não justifica que um Estado como o Estado de Israel faça o que está fazendo na faixa de Gaza. E o embaixador, sim, errou ao associar, ao encostar este evento que se realizou na Câmara, a exibição deste filme, ao encostar este evento no Bolsonaro e no bolsonarismo, o embaixador cometeu um erro grave, a meu ver, um erro diplomático que não se espera de um diplomata experiente como o embaixador de Israel no Brasil. A gente teve ontem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o embaixador de Israel no Brasil, né? Ele, o Daniel Zonchini, ele esteve em reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E também com a presença com deputados bolsonaristas, né? Da oposição, né? E essa reunião, eles mostraram filmes, né? Dos ataques terroristas do Hamas em Israel, mas isso gerou muita crítica por parte de governistas, também crítica nas redes sociais, né, de que, na verdade, se ele quisesse fazer um ato desse, que é um ato, na verdade, de Estado, ele deveria, de uma discussão de interesses de Estado, ele deveria levar e fazer esse debate diretamente chamando o governo para participar também. Não estou falando que o embaixador não pode se reunir com a oposição, estou só falando que houve muita crítica com relação a essa ação que acabou, na verdade, servindo para aumentar os ataques ao governo Lula nas redes sociais devido a essa posição de busca de uma mediação, né? Muita gente defende, não, tem que ficar pró-Israel, não pode ficar pró-mediação de paz. Como é que o senhor vê esse encontro dele no Congresso com a oposição brasileira?
Eu vejo como mais uma demonstração clara por parte do ex-presidente Bolsonaro de como foi uma tragédia a relação Brasil-Israel, tragédia para os interesses brasileiros, né? Uma política externa conduzida por Bolsonaro que chegou a ponto de pretender transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, que seria realmente você colocar a política externa brasileira para o Oriente Médio, em geral, como uma medida condenável por todos os parâmetros, né? Agora, essa atitude do Bolsonaro mais uma vez, a utilização, né, política de um incidente que é claramente contrário, né, ao interesse brasileiro, né? É mais uma demonstração de como a política externa, os temas de política internacional podem ser mal utilizados, né, de forma contrária ao interesse brasileiro, né? Graças a Deus, Bolsonaro foi, e a política externa brasileira com relação ao conflito é pautada por muito mais racionalidade, por equilíbrio, do que pelos exageros, né, da época Bolsonaro, né? Ô, embaixador, mas a questão aí, nem tanto do papel de Bolsonaro em fazer isso, mas É, do embaixador de Israel. Se pergunta, inclusive, se não houve, de certa maneira, uma violação, né, à Convenção de Viena, desse encontro, de ele ter se encontrado com Bolsonaro e, como até o Sakamoto colocou, não ter chamado nenhuma autoridade brasileira. O senhor acha que houve um erro por parte da embaixada israelense, do embaixador de Israel em fazer isso? Houve uma violação? é, eu acho que, diante da conhecida posição de Bolsonaro, né, em relação a Israel, uma excessiva identificação, eu acho que seria muito mais prudente para o embaixador de Israel não participar desse encontro. Mas nós sabemos que a política externa israelense ela não é pautada pelo equilíbrio, pela racionalidade, ela sempre busca, digamos, assumir posições que tendem, em algumas ocasiões, a exacerbar a tensão do que em estabelecer pontes, em favorecer o diálogo, né? Então, eu não diria que é contrária a participação dele, digamos, fere, né, as convenções de Viena, mas eu acredito que o mais correto, né, seria, digamos, ele não participar, sobretudo porque a manipulação política da participação dele, né, num evento como esse era bastante previsível, né, como vem acontecendo nas redes sociais, né? Logo depois da ação ser deflagrada, né, houve muita comunicação, colocando o Hezbollah no meio, colocando uma responsabilidade do Hezbollah que ainda está num processo de investigação. Até porque, como a gente bem sabe, o Hezbollah ele não é conhecido, né, não é a tática básica dele, ações terroristas em países terceiros. Assim. Dentro da Tríplice Fronteira, Paraguai, Argentina e Brasil, como eu até comentei ontem no All News, você tem, é claro, uma atividade, né, reconhecida a presença do grupo lá, mas tem uma presença no sentido de lavagem e captação de recursos, né, através de atividades ilícitas. Né? Agora, para uma ação desse porte, e o Hezbollah não é um grupo de maluco assim separado, existe comando, existe regra, existe punição, tudo, para uma ação desse porte no Brasil teria que ter, provavelmente, a anuência do Irã, que é o grande apoiador, o grande financiador, o grande, na verdade,
é o nome forte, né, por trás, inclusive, do Hezbollah, que tem uma ação, é um grupo de caráter nacionalista libanês, mas tem uma ação, uma conexão forte com o Irã. E precisaria de uma ação, de uma anuência do Irã, e é muito difícil imaginar que o Irã daria essa anuência com relação ao Brasil, que é um dos países com os quais o Irã historicamente tem um diálogo, né? O Brasil não concorda com todas as ações do Irã, óbvio, por óbvio, né? Da mesma forma que não concorda com todas as ações de uma série de países, mas tem um diálogo aberto, então seria um pouco difícil imaginar essa relação, né, que havia esse comando. Contudo, o que que acontece? A Polícia Federal recebeu informação, o Mossad, lá, o Serviço Secreto Israelense, a CIA israelense, divulgou em Israel que tinha passado informações sobre o Hezbollah à Polícia Federal Brasileira, aí a imprensa brasileira cobrou bastante o governo brasileiro com relação a isso, e o primeiro-ministro Flávio Dino, claramente, numa crítica ao governo de Israel, colocou, olha, isso a gente está investigando já faz tempo, basicamente não coloquem palavras na nossa boca e não metam em assunto que não é de vocês. Né? Esse é o recado que o Flávio Dino coloca. É claro que o Brasil precisa combater o terrorismo, é claro que nenhum país está fora de tudo que está acontecendo, isso não tem a dúvida nenhuma, né? Que a gente tem que estar conectado, coisas acontecem e a função do Brasil é combater, só que do jeito que aconteceu, e essa aí eu falei com pessoas, só para terminar, eu falei com pessoas do Itamaraty, que, é claro, de forma reservada, porque eles falaram que não podem falar isso em on, até porque isso que fere a diplomacia, mas a percepção individual de pessoas do Itamaraty, né, do jeito que foi colocado, do jeito que foi divulgado, cheirou muito a colocar todo esse processo em meio a conectar isso com toda a discussão da guerra que está rolando em Israel e em Gaza. Né? Nesse momento, enquanto Israel bombardeia e invade o território de Gaza, atrás do Hamas, né, você está tendo no norte de Israel e no sul do Líbano ações, né? Tipo, tem as escaramuças de sempre, mas intensificadas entre o Hezbollah e Israel. Vai bomba para lá, vai míssil para cá, vai bomba para lá, vai míssil para cá. Então tem muita gente que falou assim, olha, isso aqui também cheira a uma tentativa também de colocar o Brasil nesse processo. E por quê? Porque colocar o Brasil, de certa forma, até um pouco constranger e mostrar, olha, tá todo mundo vítima do fundamentalismo islâmico. Por quê? Porque o Brasil, ele adotou desde o início do conflito uma posição, não de... O Brasil criticou o Hamas, o terrorismo do Hamas desde cara, mas o Brasil também vem criticando as ações tomadas pelo governo de Israel nessa resposta. E aí o que acontece é que, por conta disso, inclusive o Brasil é criticado por representantes de Israel, né? E por grupos dentro do Brasil que querem que o país simplesmente apoie incondicionalmente a ação militar de Israel, que já matou mais de 10 mil pessoas. Então, no meio de tudo isso, ao que tudo indica, e pelo que eu conversei com as pessoas, isso cheira também uma tentativa de trazer o Brasil para dentro do conflito. Ontem, com a informação de que o objetivo era atacar sinagogas, o plano de ataque às sinagogas, e com o aumento no número de ataques contra judeus no país, isso mexeu muito com a comunidade judaica, né? E aí muitas declarações. E essa resposta de Dino a Israel é forte, né? Nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal. Como é que você analisa, Josias, esse episódio da operação da Polícia Federal e agora essa resposta que veio logo cedo de Flávio Dino? Bom, primeiro a Polícia Federal, nós realçávamos aqui, agiu preventivamente, o que é muito bom. Muito ruim nesse tipo de ação você ficar lamentando depois do fato. Você precisa prevenir. Então, prenderam pessoas, há mandados de prisão, prenderam 2 aqui, há mandados de prisão contra pessoas que estão no Líbano. E essa nota do ministro da Justiça claramente é uma resposta ao governo de Israel. Nos comunicados oficiais do governo brasileiro, não foram mencionados nem o Hezbollah, nem o Irã. Informalmente, você conversa com os investigadores do caso, eles dizem que a suspeita é essa, de que as pessoas presas, os 2 brasileiros presos, têm vínculos com o Hezbollah, mas o governo brasileiro não mencionou o Hezbollah nem o Irã nos seus comunicados oficiais. O Hezbollah é um grupo que se opõe a Israel, tem muito mais poderio militar do que o Hamas, e assim como o Hamas é financiado pelo Irã. E o gabinete do Benjamin Netanyahu divulgou uma nota que incluiu no enredo dessa operação policial realizada no Brasil conclusões que as autoridades brasileiras não ousaram fazer.
não ousaram tomar. Então, incluiu lá, disse que o Hezbollah tramava ações terroristas no Brasil contra imóveis vinculados à comunidade judaica e disse que o Irã estava financiando essas operações. E, de resto, falou o que todos sabem, que o Mossad, que é o serviço secreto israelense, contribuiu para as investigações que culminaram com as prisões e as batidas de busca e apreensão realizadas no Brasil, e outros órgãos de segurança de outros países. Né? E o Flávio Dino bota ordem no enredo, fala, olha, ele não menciona o Netanyahu, mas claramente é uma resposta a essa nota que foi divulgada ontem pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, e ele não disse, olha, estamos investigando, as conclusões ainda não foram finalizadas, né? A investigação ainda está em curso. Então, claramente é uma resposta. Então, Fabiola, há que se louvar o trabalho da polícia e, de fato, é preciso aguardar pela conclusão das investigações para verificar até onde nós podemos chegar. O Irã acaba de ser admitido como membro do BRICS, que é um grupo do qual faz parte o Brasil. Então, se você admite que o Hezbollah está agindo no Brasil, não há hipótese de esta ação ser feita sem o conhecimento e a anuência, o aval do Irã. Então, você supor que o Irã, que acaba de ser admitido no BRICS, está planejando um atentado terrorista no Brasil por meio do Hezbollah, seria, de fato, uma coisa digna de crise. Então é preciso aguardar as investigações para ver até onde a gente pode chegar, Fabiola. Agora, até aqui, o louvável é o fato de a investigação existir e de ter resultado em providências preventivas. Prisão, batida de busca e apreensão, vamos ver quais são as conclusões. Ao longo do programa a gente vai tratar um pouco mais sobre essa questão dos ataques contra os judeus, né? Teve um aumento que eles estão falando de mais ou menos 1000% de ataques contra judeus no Brasil, dados divulgados pela Confederação Israelita do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes disso, mas agora a gente vai entrar nessa esfera que até o Sakamoto levantou a bola, todo esse episódio da Polícia Federal, da operação de ontem, e as discussões sobre a atuação do Brasil na tentativa de conseguir retirar os brasileiros da faixa de Gaza, a diplomacia e como é que fica a posição do governo brasileiro. Hoje, depois de ficar fechada por mais um dia, né? Teve um dia quase fechado ali, algumas horas fechadas, a fronteira por conta de ataques, né? A fronteira da faixa de Gaza com o Egito foi reaberta agora pela manhã, começo de tarde lá, para a saída de estrangeiros do território palestino. E não temos as informações de que brasileiros poderão sair ainda hoje. Uma nova lista não foi divulgada. Os estrangeiros que puderam deixar o território são os que estavam já em listas anteriores, mas que acabaram tendo a saída adiada depois que a fronteira foi fechada por questões de seguranças e novos ataques. Uau!